prepare-se, uma nova crise ameaça mergulhar a Europa em um caos sem precedentes. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, acaba de lançar um alerta explosivo. As linhas de gás Nord Stream, símbolos da dependência energética da Europa à Rússia, precisam ser completamente desmanteladas. Essa não é apenas uma questão econômica, mas um alerta de segurança militar e política que ecoa no coração da geopolítica global. E você precisa entender o que isso significa. Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em 2022, a Europa se viu no centro de uma tormenta energética. O continente, por anos dependente do gás russo, foi forçado a buscar alternativas para sobreviver ao corte abrupto de fornecimento. No centro dessa crise estão os polêmicos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, construídos pela gigante russa Gazprom. Esses dutos simbolizam décadas de influência econômica russa sobre o coração da Europa, a Alemanha. Em 2022, as explosões misteriosas que danificaram os gasodutos praticamente enterraram a possibilidade de reativá-los. Porém, no momento em que os preços da energia começam a pressionar as economias europeias e partidos políticos extremistas na Alemanha, como o AfD, defendem a retomada das operações do Nord Stream, a Polônia se posiciona firmemente contra qualquer retorno a essa dependência. Falando diretamente no Fórum Econômico Mundial em Davos, Andrzej Duda foi enfático. Esses gasodutos representam uma ameaça direta à segurança da Polônia, da Ucrânia e de toda a Europa Central. Precisam ser desmantelados antes que seja tarde demais. Mas por que esse alerta é tão sério? Duda enxerga o Nord Stream como muito mais do que uma infraestrutura energética. Para ele, trata-se de um símbolo do domínio russo na Europa. Permitir que os gasodutos voltem a funcionar seria ceder novamente ao poder de Moscou, mesmo após a agressão russa à Ucrânia. Enquanto a Polônia pressiona por uma postura firme, a Alemanha, o motor econômico da Europa, está à beira de um colapso político. O chanceler Olaf Scholz viu sua coalizão governamental desmoronar após meses de disputas internas sobre como revitalizar a economia. Essa instabilidade deixa a Alemanha, e consequentemente toda a União Europeia, sem uma liderança clara em um momento de extrema tensão geopolítica. Sem uma coalizão estável, Scholz agora lidera um governo minoritário que depende do apoio da oposição para aprovar decisões cruciais, como o orçamento de 2025 e o aumento do financiamento militar. Mas a oposição, liderada por Friedrich Merz, está exigindo eleições antecipadas e endurecimento das políticas energéticas e de segurança. Nesse cenário, partidos extremistas como o AfD ganham força ao explorar o desespero econômico dos alemães. Eles propõem uma reativação do Nord Stream como uma solução rápida para aliviar os altos custos de energia, mesmo que isso signifique ignorar as implicações geopolíticas de tal decisão. E o que está em jogo aqui é muito mais do que uma questão interna alemã. Sem uma liderança unificada e forte, a Europa pode se tornar um terreno fértil para divisões internas, enfraquecendo sua posição frente à Rússia e reduzindo sua capacidade de apoiar a Ucrânia. A posição da Polônia é moldada por cicatrizes históricas profundas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi brutalmente dividido entre as forças nazistas e soviéticas. Após o conflito, foi relegado à esfera de influência soviética, sem voz em negociações cruciais como as de Iota. Para Andrzej Duda, repetir erros do passado permitindo que decisões sejam tomadas sem a participação de países diretamente afetados, como a Polônia e a Ucrânia, seria inaceitável. No contexto atual, o Nord Stream simboliza essa luta histórica. A Polônia enxerga a dependência do gás russo como uma ferramenta de dominação econômica e militar. Ao controlar o fornecimento de energia, a Rússia mantém países europeus reféns de sua influência, algo que Moscou usou de forma agressiva durante a guerra na Ucrânia. Além disso, o presidente Vladimir Putin continua a justificar suas ações na Ucrânia com narrativas revisionistas, enquanto reforça sua presença militar em regiões ocupadas. Ele se opõe veementemente à entrada da Ucrânia na OTAN e insiste que as conquistas territoriais da Rússia devem ser reconhecidas. Permitir que o Nord Stream seja restaurado seria um sinal de fraqueza por parte da Europa,
algo que Putin poderia interpretar como uma luz verde para aumentar sua agressão. Enquanto a Europa enfrenta divisões internas, os Estados Unidos também estão passando por uma transição política significativa. A recente vitória de Donald Trump gera incertezas sobre o futuro do apoio americano à Ucrânia. Trump já declarou que negociaria um acordo de paz em tempo recorde, mas especialistas alertam que isso poderia incluir concessões significativas à Rússia, como o reconhecimento de territórios ocupados. Se os Estados Unidos reduzirem sua assistência, o peso recairá ainda mais sobre países europeus como Alemanha e Polônia, ampliando as tensões internas no continente. A postura firme de Duda encontra apoio nos países do leste europeu, mas esbarra na relutância de nações como a Alemanha, que ainda enfrentam pressões econômicas internas para retomar laços comerciais com a Rússia. O alerta de Andrzej Duda não é apenas um posicionamento político, é um chamado à ação. A Europa está em um momento decisivo, dividida entre interesses econômicos e sua própria segurança. Desmantelar o Nord Stream seria um passo simbólico para romper com a dependência da Rússia, mas também representaria uma escalada significativa nas tensões geopolíticas. O que está em jogo aqui não é apenas o futuro da Europa, mas o equilíbrio de poder no mundo inteiro. E você, o que pensa sobre essa crise? A Europa deve romper de vez com a Rússia, mesmo ao custo de um agravamento das tensões globais? Ou será que a busca por segurança energética vai falar mais alto? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Cafés Gourmet Badgel por menos de R$ 29,99 na Amazon. Aroma chocolate trufado e chocolate com menta. O link está na descrição.